Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Vamos aqui dar continuidade à nossa interpretação do livro do profeta Jeremias, né? Hoje nós vamos falar do capítulo de número 17 e também do capítulo de número 18. Você novo que está chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, tá? Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe grandemente, abençoe também todos os seus, todos os familiares, tá bom? Nós já oramos agora às 18 horas, né, com cada um com seu profeta, com seu bispo, né, com seu pastor, ou mesmo só, né? Mas o importante é que nós elevemos os nossos pensamentos para Deus e tenhamos a certeza, a segurança de que com Ele nós podemos tudo. Porque a nossa riqueza é o nosso Deus, o nosso Senhor, que cuida da gente, que nos protege, que nos dá livramento, que enche os nossos corações de força. Então nós devemos seguir na lei do Senhor, procurar fazer aquilo que é bom aos olhos dele, tá certo? Vamos então dar continuidade aqui. Você novo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Depois você vai ver uma mãozinha, essa mãozinha é um símbolozinho, você, dá um like nessa mãozinha, aperta nessa mãozinha aí para mostrar para o canal que você está presente e de que você gosta do que você ouve, do que você vê aqui, tá bom? No final, você compartilha. É sempre bom levar uma palavra amiga para alguém. Convida alguém para participar dessa reunião que nós fazemos todas as noites aqui. Nós nos unimos aqui para a gente interpretar, né, os dizeres dos profetas do passado, não é mesmo? E dentro dessa interpretação, a gente tirar como lição aquilo que é correto para que a gente siga no direcionamento exemplar que é o do nosso Deus, não é mesmo? Então, sejamos todos gratos a esse Deus, né? Que muito tem feito por nós, porque Ele é a nossa segurança e a nossa vida plena só vem dele, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o capítulo de número 17, no versículo 1, que fala sobre o pecado de Judá. Inicia-se assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também aos teus altos, por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Fartar-te-ei servir os seus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque serás como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos, que não, pois assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente no meio dos seus dias. As deixará, e no seu fim será um insensato. Vamos pular aqui um pouquinho, gente, porque senão eu creio que não vai dar tempo de ler o versículo 18, que é bem grande também. Vamos aqui para o capítulo 18, né? Vamos pular aqui para o versículo 18, que fala assim: envergonhem-se os que me perseguem e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. E aí no versículo de número 19 já vem falando sobre a santificação do sábado. Naquela época, o sábado era de grande importância, as pessoas não trabalhavam para adorar o Senhor. Eles adoravam, oravam, clamavam ao Senhor. Vamos ver aqui então o que diz aqui nesse versículo em diante. Fala assim: assim me disse o Senhor, vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E diz-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim, diz o Senhor, guardai as vossas almas, e não tragas cargas no dia do sábado, nem as introduzas pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia do sábado, nem faças obras alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram as suas cervos, para não ouvirem e para não receberem correção. Mas, se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo neles obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá e dos corredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de alimentos, e incensos, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, para santificardes o dia do sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Olha o que Deus disse para eles. Vamos dar continuidade aqui no capítulo de número 18, que fala sobre o vaso do oleiro. Então diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel.
No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir. Se a tal nação, porém, contra o qual falar, se converter da sua maldade, também eu arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Isso é Deus falando com Jeremias. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado, que lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, que assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós, convertei-vos, pois agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu próprio coração, seu mau coração, né? E aí, gente, vamos pular aqui um pouquinho para o versículo de número 19, que fala assim, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Porventura, pagar-se-á mal por bem? Pois cavaram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença, para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega seus filhos à fome, e entrega-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando de repente trouxeres uma tropa sobre eles, porquanto cavaram uma cova para prender-me e armaram-me laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da sua face, mas tropecem diante de ti. Trata-os assim no tempo da sua ira. Então Jeremias, conversando com Deus, falou, Senhor, faça conforme a sua vontade. É isso que ele quis dizer aqui. Então vamos aqui entender melhor sobre o que ele vinha falando desde lá da tábua do coração, né? Aquilo que está no coração de cada pessoa. Então Deus, ele faz o seu povo se lembrar do que ele havia detalhadamente falado, né? Os rituais feitos aos deuses, que eles faziam lá rituais para deuses pagãos, né? Eles iam lá para um lugar lá onde tinha muito arvoredo, né? No bosque lá, e lá eles levantavam altos outeiros, né? E o Senhor presenciava tudo aquilo e via a devoção deles e a fidelidade deles com as coisas que eles faziam lá. Então o Senhor, ele não se agradava daquilo, né? Então ele disse que devido à ameaça da invasão da época dos estrangeiros, que Israel e Judá iriam buscar fazer alianças políticas. Eles iam, em vez de buscar Deus, iam fazer aliança com outros estrangeiros lá, né? Então, aí ele vem falando sobre o deserto, né? Que houve lá a tamargueira no deserto. E isso significa que aquele que não confia no Senhor, né, é totalmente infrutífero, né, porque eles preferiram fazer uma aliança lá com o estrangeiro lá do que buscar a Deus. Então essa pessoa que não gosta, que se afasta de Deus, né, ela pode até possuir certa aparência, né, a pessoa às vezes é uma pessoa que tem uma aparência bacana, mas não passa de uma pessoa que
que é inútil, né? Não faz as coisas boas aos olhos de Deus, né? E aí diz mais assim, aqui no versículo 6, fala assim: aprendemos com isso que o único solo que pode nutrir o ser humano é o solo de Deus, isto é, a sua palavra que sustenta e revigora aqueles que estão plantados nela. Portanto, saber onde estender sua raiz determinará ao homem como será o seu futuro. Forte isso aqui, não é mesmo? Vamos aqui, então, entender o capítulo de número 18. Estou pulando bastante por causa do tempo. Aí fala assim, ó, sobre o barro que foi o olheiro, né? O barro e o olheiro. Então diz assim, ó, para enfatizar sua mensagem, o Altíssimo manda Jeremias ir a uma olaria. Assim ele compreenderia claramente como o eterno Deus trabalha. O profeta deveria ver a maneira como o olheiro limpa o barro, pois em seu estado original, essa matéria-prima jamais pode ser moldada. Ele também observaria a umidade ideal para conservar o barro, além de ver a destreza e a força empregada nas mãos do olheiro para dar forma, um formato, né, desejável àquele vaso. E aí diz também que Deus, ele quis mostrar que tem um propósito perfeito para os seus filhos, para cada um, né? Isso eu já falei uma vez. Mas ele cumpre somente quando estes lhe dão atenção, aqueles que são realmente submissos ao Senhor, que confiam, né? É necessário confiança. E aí depois fala que o vaso quebrou-se, né? E aí diz assim, ainda que o oleiro se empenhasse ao máximo, não era bem sucedido em todas as suas obras. Alguns vasos se estragavam e eram destinados ao refúgio. Não, ao refúgio. E eram destinados ao refúgio. Mas se o vaso danificado ainda estivesse com barro úmido, haveria esperança de ser novamente moldado. Então, era necessário ter um equilíbrio, não poderia estar o barro aquilo mole demais e também nem duro demais. Era necessário o equilíbrio para que desse para moldar aquele barro. Então, o vaso. Então, quando o vaso quebrou, o oleiro observou que ele teria que remoldar, fazer de novo para que aquele vaso se tornasse um vaso de honra. Você entende? Aí diz assim, lá no versículo 12 do capítulo 18, que fala sobre o ser humano livre, né? Então, o Altíssimo não age com as pessoas de modo arbitrário, mas segundo o seu caráter justo e reto. Mesmo sendo soberano, Deus respeita a escolha de cada ser humano. Contudo, diante da conduta das pessoas, ele também fica livre para abençoar ou corrigir, favorecer ou desfavorecer a pessoa. Você entende? Então, a gente tem várias formas de explicar isso aqui, não é mesmo? Aí fala também, aqui, eu quero deixar assim, claro assim, que então foi feita, Jeremias, né? Deus declarou para Jeremias para que ele falasse para todo o povo que a frase de que aquele que deixa de confiar no Senhor para confiar em homens, ele seria considerado maldito, né? Além disso, ele fala também que o coração da humanidade é um coração enganoso, né? É um coração perverso, um coração mau. Porque ele deixa claro para todos que nós podemos até ver, nós podemos até sentir algumas coisas, mas tem coisas que vêm ao coração, tem coisas que acontecem, tem coisas que não são da vontade de Deus, né? Muitas vezes, né, as pessoas seguem
o engano, aquilo que não é da vontade de Deus, achando que está fazendo a coisa certa, porque está seguindo o caminho que não é da vontade de Deus. Então, aquele povo lá da época, eles não se importavam em guardar o coração deles para as coisas boas, que eles eram totalmente arredios, vamos dizer assim, né? Eles faziam tudo ao contrário, né? Eram adversos à lei do Senhor, e Deus havia dado uma ordem para que guardassem o sábado, né? Que eles não trabalhassem no sábado, que eles não procurassem nada para fazer, mas sim que o adorassem, que fosse ao culto para ouvir a palavra, que eles falassem da palavra do Senhor, para que eles seguissem no caminho da vontade de Deus. Só que muitos deles não fizeram isso. Então, isso aqui serve de exemplo para a gente. Nós precisamos nos atentar para isso, para a gente não cometer esses mesmos erros que esse povo do passado cometeram, né? Porque Deus, Ele sonda cada um de nós. Ele sonda extremamente os nossos corações, os nossos pensamentos. Ele observa todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos de bem, de ruim, Ele está observando. E Ele, no final de toda a nossa existência nessa terra, será cobrado. Você entende? Então, Deus, Ele recompensa cada um de nós de acordo com as nossas ações. Ele observa a nossa conduta, você entende? Então, nós precisamos ficar mais atento a isso e buscar mais a Deus e procurar fazer as coisas corretas. Essa é a mensagem de hoje. Seja correto, faça o que é certo, não se desvie para o mal, mas busque estar na presença do Pai, sempre buscando Ele, sempre procurando fazer o que é certo, porque não siga um coração perverso, não tem um coração perverso, mas tem um coração solidário, um coração bom, generoso, porque Deus, Ele era generoso, Ele é generoso, né? Na época lá, porque eu me referi à época passada, mas Ele é generoso, com tudo Ele é generoso, com tudo que acontece nas nossas vidas, Ele não deixa faltar nada. Você pode estar passando algum tipo de adversidade, mas Ele supre a sua necessidade. Você entende? Ele sempre supre as nossas necessidades porque Ele é bom. Mas você não pode deixar o seu coração te levar por um caminho enganoso. Você tem que seguir um coração do bom caráter de Deus, tá bom? Amanhã eu venho falar com vocês sobre o capítulo de número 19, que fala sobre a botija quebrada, tá bom, gente? Eu não sei se eu fui muito explicativa aqui, porque hoje eu tô meio assim, macambuza, vamos dizer assim, né? Por algumas coisas que a gente passa aí a gente fica meio assim, macambuza, mas eu creio no poder divino Espírito Santo, que amanhã eu vou estar melhor ainda do que estou hoje, porque Deus é comigo e Ele não me abandona. Deus me ama, assim como ama cada um de vocês. Então, nós precisamos ficar atento às boas coisas para que a gente guarde no nosso coração, que a gente não ande com corações enganosos, mas com o coração repleto da presença do Altíssimo, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau. Boa noite para vocês. Até amanhã.